Oi, pessoal! Espero que esteja tudo bem com todos vocês e vamos seguindo aqui no conteúdo de Química. Então, o assunto da nossa aula de hoje é a parte ali do estudo do núcleo atômico e de alguns números importantes relacionados a algumas características dos elementos químicos, tá? Então, vamos nos lembrar como que é o átomo, né? Qual que é a constituição de um átomo? Então, o átomo, ele é formado basicamente por duas regiões, né? Uma região central, ela é pequena, porém densa, que concentra, né? Vamos falar assim, de certa forma, toda a massa, né? Do elemento químico, do átomo, e essa região ela é chamada de núcleo. Lá dentro do núcleo, eu tenho duas partículas morando, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons são as partículas carregadas positivamente e os nêutrons não têm carga, né? Então, por isso que tem esse nome de nêutron. E o átomo tem uma segunda região bastante grande, né? Que é uma região, entre aspas, que a gente fala de espaço vazio, chamada de eletrosfera. Como o próprio nome já fala, nessa eletrosfera eu tenho a presença dos elétrons, que são as partículas dotadas de carga negativa, tá? Então, aqui nós temos uma representação, né, mais de acordo com as partículas. Então, revisando, né, o elétron carga negativa, próton carga positiva e o nêutron sem carga, tá? Quando a gente olha no microscópio, né, de tunelamento, a visão que nós temos do átomo não é assim, não é esse desenho com bolinhas. É uma região sombreada. Então, nós percebemos que na parte central a gente tem uma sombra mais forte e à medida que eu vou afastando do núcleo dessa região central, essa sombra vai ficando mais fraquinha, justamente comprovando essa teoria de que a massa do átomo se concentra ali no núcleo, tá? Então, por isso que eu tenho essa representação mais forte, uma imagem mais densa ali naquela região, certo? Sendo assim, já que nós estamos falando do núcleo, nós vamos estudar as partículas que nós temos ali no núcleo, tá? Então, no núcleo, nós verificamos que existem duas partículas, os prótons e os nêutrons. O número atômico é um número que corresponde ao número de prótons desse elemento químico. O número de prótons de um elemento químico é um número fixo, tá? E específico. Como assim, professora? Então, a gente brinca que o número atômico é como se fosse o RG, né, de cada elemento químico. Professora, como assim? Nós vimos, né, que o átomo ele é formado por três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. O número de prótons é fixo. O número de elétrons pode alterar. Então, como ele pode alterar, a gente não consegue usar o número de elétrons, né, para determinar quem que é determinado elemento químico. Então, por conta disso, lembrem-se sempre que o número atômico é o número de prótons, que é o RG do elemento químico. É a partir do número de prótons que eu sei, por exemplo, quando eu falo assim, ó, número de prótons 1, número atômico 1. Eu sei que esse elemento químico é o hidrogênio. Número atômico 20. Eu sei que é o cálcio, esse elemento químico, tá? Então, o número de prótons é o que determina quem é certo elemento químico, tá bom? O número de massa, uma vez que a massa do elemento químico, do átomo, corresponde às partículas nucleares, nós podemos falar que esse número de massa pode ser calculado pelo número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Ou, para quem quiser escrever de uma outra forma, pode ser P mais N. Então, somando o número de prótons ao número de nêutrons, eu encontro esse número de massa,
certo? Então, esse número de massa vai me falar o quê? Quantas partículas eu tenho lá dentro do núcleo? E a representação de um elemento químico? Então, a representação de um elemento químico, certamente vocês já viram uma tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, nós podemos verificar que existem vários quadradinhos e que dentro de cada quadradinho nós temos algumas informações específicas. Então, o que será que essas informações querem nos dizer? Tá? Então, eu vou pegar aqui como exemplo esse carbono aqui, tá? Então, vou colocar aqui para vocês no slide posterior. Então, eu teria mais ou menos algo assim, ó. Um 6 aqui e um 12,00, acho que tá 1, não sei, tá? No final. O que isso quer me indicar? O número menor sempre vai corresponder ao número atômico. Ou seja, é o número de prótons. E o número maior vai corresponder sempre ao número de massa, ou seja, a soma de prótons mais nêutrons. Professora, mas deu um número quebrado. Na tabela periódica, a gente fala que a gente tem a massa atômica, que numericamente é equivalente ao número de massa, tá? Mas essa massa atômica, ela é calculada a partir da porcentagem do elemento químico presente na natureza, tá? Por hora, como nós não iremos estudar ainda a parte de cálculo de massa atômica, nós vamos entender que esse número de massa corresponde a esse número maior, tá? Porque matematicamente, numericamente, eles são equivalentes, tá bom? Então, de novo, olho lá no quadradinho, eu não fico com a ideia assim, ó, em cima é número atômico, embaixo é número de massa, porque dependendo da tabela periódica que vocês forem consultar, isso pode vir invertido. Então, sempre eu coloco assim, número menor é o número atômico, número maior é o número de massa. E na parte central, ali, na parte central daquele quadradinho, eu vou ter o quê? O símbolo do elemento químico, tá? Então, quais são as regras para determinar o símbolo do elemento químico? Primeiro, o símbolo, ele leva em consideração o nome em latim. Por isso que alguns elementos químicos têm um símbolo bem diferente. Por exemplo, o sódio. O símbolo do sódio não é S, não é SO, é Na. Por quê? Porque o sódio em latim, ele chama nátrium, tá? Então, por isso que fica o Na. Se o elemento químico, ele for, o símbolo dele corresponder apenas a uma letra, essa letra vai ser maiúscula e de forma. Se ele tiver duas letras, a primeira letra, maiúscula de forma, e a segunda vai ser uma letra minúscula, tá? Só que vai ser aquela letra que a gente fala, né? Letra ou a cursiva ou a bastão. Só não pode ser assim, pessoal, ó. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. E isso aqui tá errado, tá? Então, eu poderia ter a representação pela letra, segunda letra, né? Cursiva ou aquela letra que a gente chama de letra bastão, que é algo mais ou menos desse tipo. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos ver se nós estamos entendendo o conteúdo. A partir das informações presentes na representação abaixo, determine. Então, eu tenho aqui, ó, o símbolo e eu tenho dois números, o 35 e o 17. Então, eu preciso ver qual que é o número atômico, qual que é o número de nêutrons e qual que é o número de massa. Então, como que eu vou proceder para conseguir determinar cada um desses itens? Então, o número atômico, a gente verifica que é o número que? Menor. Entre o 35 e o 17, o número menor é o 17. Então, significa que o cloro, né, Cl é a representação do cloro,
possui 17 prótons. Já em relação ao número de nêutrons, nossa, professora, e agora? Agora apertou. Como que eu vou fazer? Para eu calcular o número de nêutrons, eu posso fazer por dois métodos. O mais fácil é subtrair o maior do menor. Mas para quem gosta de aplicar na fórmula, para eu calcular o número de nêutrons, eu aplico a formulinha do número de massa. Só que eu vou isolar essa fórmula em relação ao número de nêutrons. Então, ela ficaria assim, ó, A menos Z, que dá na mesma coisa que fazer a subtração do maior pelo menor número, tá? Fazendo direto, eu colocaria, né, 35 menos 17, portanto, eu tenho 18 nêutrons nesse elemento químico. E o número de massa, como nós já estudamos, né, eu posso fazer, perdão, deixa eu apagar aqui, posso fazer pela fórmula, ou no caso da representação, eu posso ir direto nessa representação. Então, o número de massa é sempre o quê? O número maior. Então, entre o 35 e o 17, eu vou ficar com o 35, tudo bem? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. É uma aula bem tranquila, mas não menos importante, tá? Esse conteúdo é um conteúdo que ainda cai bastante em concurso, em vestibular, então por isso que é importante que vocês estudem com muita atenção, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a semana que vem. Um abraço, tchau, tchau!